Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o programa, como não pode deixar de ser, ele sempre vem a partir da perspectiva do vigilante, do guerreiro, da guerreira, esse nobre profissional da segurança privada que sabemos estar na linha de frente e sabemos também que, né, não é valorizado, não é devidamente valorizado. Mas, enfim, vamos lá, vida que segue. Somos guerreiro e guerreiro é aquele que guerreia, aquele que enfrenta, aquele que vai para cima, aquele que não desanima, né? E você que é guerreiro, é guerreira de vocação, né? Então aí por excelência deve exatamente se orientar para enfrentar as dificuldades da vida. A resiliência é uma das a resiliência que é a capacidade da esponja. O que a esponja faz? A esponja, você pega a esponja, amassa a esponja, você passa a esponja ali, limpa a panela, você faz um monte. A hora que você larga ela, ela volta no seu estágio normal, ela volta na sua forma normal. É isso que é o guerreiro, é isso que é o vigilante. Ele enfrenta a parada, mas ele tem que voltar. Essa é a sua grande capacidade, a resiliência. Todos nós temos que ser resilientes, porque sob pena de a gente se entregar para as dificuldades, para as barreiras, os limites que sempre a gente enfrenta na vida, né? A vida é sempre feita, a vida nunca vai facilitar as coisas para você. A vida sempre vai colocar pendenga, sempre vai abrir um buraco, sempre vai colocar uma barreira, sempre vai abrir um rio, ela sempre vai colocando barreiras para os objetivos que você quer. Por quê? Porque isso faz parte da vida, né? A vida é esse movimento, é esse deslocamento de você sair de um ponto A e ir para o ponto B. Veja bem, na vida é bem assim mesmo, né? A gente está em constante movimento, saindo de um ponto para chegar em outro ponto. A sua situação agora pode ser o ponto A. Aonde você deseja estar, aonde você desejaria estar, aonde você merece estar, é o ponto B. E tem um caminho para ir para lá. E esse caminho não é reto, esse caminho não é asfaltado, esse caminho não é de estrada desenhada, não é com uma estrada orientada. Ela é um caminho que é feito desbravando, abrindo caminho, né? E isso que você deve ter sempre em mente. Legal? Então, com essas palavras, a gente entra aqui e dá a abertura do programa e mandando um abraço aí para o Ney Pires, aí, que é parceirão aqui nosso nesse empreendimento aqui, o Ney está à frente, né, desse projeto, eu digo assim, né, que a IMS é um projeto de levar entretenimento para você, levar boa música, levar conteúdo, mensagem, levar informações, né? Esse é o meu propósito aqui junto com ele, por isso que a gente se alinhou aqui nesse programa. Muito bem. Eu vou falar para vocês, saiu dia 8 de julho, um negócio muito importante aí que está pegando muito os trabalhadores. E muitos vigilantes estão nessa pegada aqui, né? Que é o quê? O INSS, eu falei isso na semana passada, se não me engano. É só voltar ao programa ali que você vai ver. Eu falei o seguinte, o INSS anunciou lá que a reabertura das agências para o dia 15 de julho. 15 de julho. E eu disse, cara, é muito cedo essa parada aí, provavelmente vai ser prorrogado. Porque a pandemia não está controlada. Em muitos locais que já estava controlada estão falando de uma segunda onda, que é muito terrível, a gente não pode deixar acontecer isso. Realmente vai ser muito terrível se dá uma segunda onda aí que realmente quebra o Brasil. Aí vai dar muitas consequências sociais e vai ser terrível. Então não se pode brincar. E nesse aspecto, brincar significa o seguinte: por mais que você, por mais que você ignore, por mais que você não acredite, por mais que você não está nem ligado nisso. Agora, você tem uma responsabilidade, porque você tem uma família, você tem pessoas que dependem de você, você tem pessoas, com certeza toda a família tem pessoas que estão do segmento de risco, que são da área de risco, né? que estão na faixa de risco por alguma circunstância, ou pela questão da idade, ou por ter uma deficiência, alguma doença que vulnera, né? E olha bem, no Brasil, 53% dos mortos
53% dos mortos estão numa faixa de idade de 35 a 53 anos. Então, não adianta dizer, só vai ser atingido os vulneráveis, que são as pessoas de idade, as pessoas disso, as pessoas daquilo, e não sei o quê. Então, o que acontece? Não é isso. E mesmo que seja, olha bem, pode ser que você não peque, pode ser que você não sofra as consequências, pode ser que você seja, não apresenta os sintomas, né? É assintomático que se fala. Mas pense que você vai andar, pense assim, a melhor forma de você se prevenir é imaginar que você tem o vírus. Você bateu no peito, escorregou na coxa e você tem o vírus. Legal, pra caramba, só que você é assintomático. Você só tem um efeitozinho, uma tossezinha, um negocinho de nada. É uma gripezinha, vamos dizer assim. Como diz o presidente falou, né? É uma gripezinha. Ele pegou a gripezinha, né? Ele pegou, correu para o hospital, né? Correu lá para o hospital. Só que ele tem acesso, ele tem toda a estrutura médica do país para atendê-lo. Ele sentiu, foi lá, não enfrentou fila, foi atendimento de primeira. Agora, pensa se essa é a realidade da população. Pensa você, se você precisasse agora no médico, você ia ter esse atendimento? Não, você não ia ter esse atendimento. Por quê? Porque está sobrecarregado. Os hospitais estão sobrecarregados. E eu sei lá por quê, não sei por quê, seja lá por quê que seja, os hospitais estão superlotados. Estão superlotados porque normalmente os hospitais já eram lotados. E agora tiveram essa super procura, né? Exatamente por causa da pandemia que é mundial que nós estamos vivendo e não tem como, né? As pessoas vão acessar toda a estrutura hospitalar, toda a estrutura de saúde das cidades e vai dar problema, né? Vai dar problema, ou seja, vai superlotar e se você chegar lá, você não vai ser atendido. Então, a melhor forma de se prevenir é imaginar o seguinte, eu tenho esse vírus, beleza, comigo não aconteceu nada. Ok, então agora você tem que cuidar simplesmente para você não contagiar as outras pessoas, para você não contaminar as outras pessoas. E o que você tem que fazer para não contaminar as outras pessoas? Primeiro, usar máscara. Por quê? Porque quando você fala, você joga, né, gotículas. Você joga gotículas no ar, aquelas gotículas ficam ali, onde o vírus fica ali navegando. Vem o outro cara, entrou naquele espaço que você está, ou entrou na tua faixa, né, que se fala aí 1,5 m, 2 metros, você vai jogar gotículas no cara, né? Vai dar aquela pulverizada assim, né? A gente não vê, mas a gente faz isso. É só você falar na frente de um espelho. Vai na frente de um espelho, na frente de um vidro para tu ver o quanto que você umedece aquele vidro, né? Ou a máscara mesmo, né? A gente usa a máscara, agora a gente vê que umedece. Então, a máscara é para você evitar de você contaminar as outras pessoas e quando você usa a máscara também você não é contaminado. Mas lembre que você é o cara que está contaminado, você não pode contaminar as outras pessoas. Qual é o segundo ponto? É a mãozinha. A mãozinha. Pensa onde que a gente coloca a mão. A gente coloca a mão em tudo, cara. A gente coloca a mão em tudo. A gente usa a mão, toca, a gente coloca tudo. E o detalhe, a gente coloca a mão na boca, no olho, coça o nariz, coça a orelha, coça aquilo. Ou seja, então se você passar álcool gel, você tenta andar com vidrinho de álcool gel e sempre tiver álcool gel, passe álcool gel, lavar as mãos com sabão, né? Quando tiver oportunidade. Quando não tem, usa o álcool. O que acontece? Você tocou em alguma coisa, passa álcool, né? E não passe nada para ninguém que você tenha tocado. Então, se todo mundo fazer assim, se você fazer assim, você vai evitar exatamente de passar a contagiar as outras pessoas e vai passar a se cuidar, né? Você é o cara doente e você não pode contaminar as outras pessoas. Use essa regrinha que você vai mudar muito o seu comportamento. Nós temos que mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, né? Agora é hora de todos nós termos uma atitude de prevenção. Legal? Então, o que aconteceu? O INSS ele adiou a reabertura das agências do INSS para 3 de agosto. Né? Ele adiantou para 3 de agosto. E esse atendimento presencial ele será exclusivo para assegurados com agendamento prévio. Então, o que acontece? Vai ter que entrar lá no INSS e fazer o agendamento prévio. Tá? E os serviços remotos eles serão mantidos. Porque antes, é bom lembrar, que o INSS já estava fazendo serviços remotos antes da pandemia. Aí quando chegou a pandemia, o que foi prejudicado?
foi as agências bancárias, as agências bancárias, foi o atendimento das perícias presenciais do auxílio-doença, tá? Então, esse aí que foi prejudicado. Então, segundo se falou agora, né, o governo, então foi dia 8 que foi editada uma nova portaria que estendeu o prazo da reabertura das agências da Previdência para 3 de agosto. E eu volto a dizer, quando falou 15, eu disse, cara, é muito cedo ainda e vai ser prorrogado. Agora estão falando 3 de agosto. Eu não sei não, hein? Isso aqui, conforme for os movimentos aí da semana, conforme as localizações, porque outro detalhe é o seguinte, eles também não iriam abrir todas as agências, ia abrir agências regionais, né? Então tem alguns locais que até poderia abrir. Agora tem outros locais que não tem como, né? Então a retomada desse atendimento presencial, ele vai se dar com ênfase no quê? Exatamente nas perícias, né? Ele vai nas perícias daqueles processos que foram solicitados durante o recesso e que foram realizadas perícias online, né? Porque quando começou em março, eu vou lembrar vocês devem estar lembrados, né? Que como não tinha perícia presencial, o INSS bolou que você faz o pedido lá no Meu INSS ou pela Central 135 e juntava o atestado médico, precisaria você juntar um atestado médico com o médico devidamente identificado e com a descrição da doença e o tempo estimado de afastamento. É isso que era necessário fazer. E aí o período do INSS, com base nesse atestado, ele antecipava o valor de um salário mínimo, assim que estava funcionando. E isso ele fez, está fazendo por 3 meses. Aí você vai dizer, muito bem, mas eu ganho mais. O vigilante, por exemplo, aqui ganha mais. O vigilante ganha em média aí mais de um salário mínimo. E o auxílio-doença daria mais que um salário mínimo, sem problema. O INSS bolou que ele te antecipa, e aí quando reabrir a agência, ele vai lá, te chama, faz a perícia, confirma, né, conforme o prazo, confirma e te paga a diferença. Tá? É isso que está acontecendo. E conforme o atestado, né, ocorre a prorrogação. Então você tem que ficar ligado no atestado que você juntou. Se já está decorrendo o prazo, 15 dias antes de vencer esse prazo, você tem que entrar novamente e fazer o requerimento para prorrogar, né? Então, isso estava tudo ligado ali, né? Aí o que acontece? O INSS, o governo disse, não, vamos abrir aí então 15 de julho. Mas é muito cedo ainda para abrir. E aí o que aconteceu? Houve uma ameaça de greve do servidor. Os servidores que estão trabalhando tudo no home office, eles falam assim, cara, não dá. E aí ameaçaram de fazer uma greve, ou seja, ia ficar muito feio, né? O governo abrir e aí tem a greve do servidor público da Previdência. Ou seja, não ia fechar, não ia dar certo ali, tá? Então, é importante agora entender que está fechado novamente e continua valendo a mesma regra. Para liberar o benefício, ele só vai ocorrer somente com o envio pela internet do atestado médico, assinado, carimbado e com as informações sobre a doença que motivou a solicitação do pedido, conforme eu expliquei agora, tá? E o detalhe é o seguinte, tá, muito bem. Aí vem o detalhe de que essa fila tem aumentado. Essa fila aumentou muito. Essa fila de gente esperando a fila do auxílio-doença, segundo aí o Tribunal de Contas da União, que fez uma investigação, ela pulou de 244.800 pessoas para 545, quase 546, 545,9 mil pessoas que estavam aguardando, que fizeram pedido de auxílio-doença durante o período da quarentena e não foram atendidos. E agora, com essa modalidade, agora que o INSS prorrogou, essa situação se agravou mais. Então, se você tem 3 condições. Se você está recebendo auxílio-doença, está recebendo o valor de um salário mínimo, você está nessa condição? Legal, aguarde aí que eu vou te dizer. Se você fez o pedido e foi negado, né? E se você
fez o pedido e está recebendo o salário mínimo. Tá? Então, se você fez o pedido e foi negado, são 3 situações. Se você fez o pedido e foi negado, beleza. Se você fez o pedido e está recebendo o salário mínimo, mas já está vencendo está vencendo o seu prazo, tá? E se você fez o pedido e não saiu nada ainda, né? Então são 3 situações assim bastante claras. O que deve fazer? Não tem como. Agora com essa prorrogação, o que vai acontecer? Essa prorrogação vai fazer com que se acumule mais ainda, né? Segundo o Tribunal de Contas da União ali, se eu não me engano, o Tribunal de Contas acusou que nessa avaliação que ele fez, 268 mil casos, quase 269, foram pedidos negados. E por que foi negado? Aqui que eu quero que você preste atenção. Por que foi negado? Não se tem um número, mas a maioria foi negado exatamente pela característica, por problemas no laudo e no atestado, né? No laudo médico, no atestado médico apresentado. Por quê? Porque o atestado médico tem que ser bastante claro, o médico tem que ser bastante claro. Ele tem que falar sobre a doença, ele tem que descrever essa doença, ele tem que identificar ela no Código Internacional da Doença, que é o CID, e ele tem que colocar expressamente, estimar o prazo que você tem que ficar afastado em tratamento para poder o INSS estimar também essa jogada que ele vai fazer, porque ele diz que vai antecipar por 3 meses. Eu acredito que vai sair logo outra medida que vai prorrogar. Então, se você está recebendo 1.045, pode ficar tranquilo que com certeza ele vai prorrogar. Porque como ele prorrogou a abertura, ele tinha a ideia de fazer as perícias agora, mas ele não vai poder fazer. Então, ele vai fazer o quê? Vai ter que prorrogar essa brincadeira para quando ele voltar, né? Quando ele voltar, então ele vai prorrogar mais um mês, com certeza ele vai prorrogar. Então, se você está recebendo 1.045, fica tranquilo que ele vai prorrogar, tá? Agora, se você não recebeu e foi negado, aí só tem um jeito de fazer. E para quem recebeu 1.045, ainda tem uma outra questão. Como é que você pode ganhar integral? Por quê? Porque quem recebia 1.045 e estava acostumado aí, vamos imaginar o vigilante com o dobro disso, na faixa de 2.000, 1.500, 1.700, 1.800, você aguenta um mês recebendo 1.045, mas a sua vida está organizada em torno do valor que você recebia antes. A vida da pessoa, né? As despesas da pessoa, o aluguel, supermercado ou qualquer outra despesa familiar que mantém, ainda mais o seguinte, considerando que o auxílio-doença, o cara está doente. Ou seja, ele tem outras necessidades que normalmente ele não tem, que é o quê? Que é a questão de médico, a questão de consulta, a questão de exames, né? Deslocamentos, etc. E tal. Então, ou seja, uma comida diferenciada, um tratamento diferenciado, alguma coisa que aumenta a despesa familiar. Então, só tem uma forma de corrigir isso. Sabe qual é a forma? Sabe qual é a forma de corrigir isso? Como é que você pode resolver essa parada agora? Agora isso cada vez mais ficou... essa paralisação essa paralisação agora vai realmente fazer com que a fila cresça mais e que mais pessoas... Veja bem, são quase 300 mil pessoas que tiveram benefício indeferido. Essas pessoas não estão recebendo. E as pessoas estão doentes. Então, desde março, né? Março, abril, maio, junho, julho nós estamos. Então, essa situação realmente é uma questão que mereceria uma medida de fôlego, mereceria uma ação contundente do governo para poder enfrentar essa situação, que é um problema social muito grande. Então, o que se deve fazer? Você está na condição de que deu entrada e não recebeu nada ainda. Ou seja, o INSS não te disse se está ok, não falou também que não está ok. Você já deu entrada, está recebendo o salário mínimo, mas também já está vencendo. Ou você deu entrada e foi negado. 3 condições bem objetivas. O que você deve fazer? Bem, dá para fazer o seguinte, vamos lá. Se você está recebendo salário mínimo, dá para fazer um processo judicial. Porque a solução aqui agora, infelizmente, é um processo judicial. Vai ter que fazer um processo judicial. E os juízes, eles estão sendo bastante práticos, bastante razoáveis, né? Porque a primeira coisa que tem que entender é que o auxílio-doença é um benefício que a pessoa fica incapacitada para o trabalho.
ela está afastada, ela está incapacitada. E muitas vezes ela nem está trabalhando, às vezes ela está desempregada. E isso faz com que ainda se agrave. Então, cada caso tem que ser visto e analisado. Por quê? Porque para mim fazer um processo judicial, eu tenho que chegar para o juiz e pedir que ele antecipe. Eu estou querendo o quê? Que ele antecipe. Então, se eu fiz um pedido no INSS e o meu benefício não foi ainda despachado, então o que acontece? Você deve entrar lá no meu INSS, dar uma conferida se está tudo certo, se o teu atestado está correto, se o teu atestado está conforme, o atestado está conforme a orientação da portaria, ou seja, a assinatura médica está legível, a assinatura do médico está legível, o número do registro do médico lá no CREB está lá, o carimbo dele está lá, existe a indicação da classificação internacional da doença. O médico ele especificou a doença, ele deu um relatóriozinho sobre a doença e ele especificou a data de início e a data final do afastamento. Ele estimou o prazo que tem para você começar a se afastar e o prazo que você pode retornar, né? O médico tem que fazer isso claramente. Se não tiver esses 1, 2, 3, 4 pontinhos, né? O que acontece? O perito do INSS está com um monte de coisa para ele olhar, ele vai deferir, ele não vai perder tempo de ir lá, de olhar, de observar, de ver se dá para aproveitar. Não, ele não vai fazer isso. A gente sabe como é que funciona. A quantidade aumenta, a quantidade diminui a qualidade. Infelizmente é assim. Tem bastante quantidade, o cara vai querer resolver a parada, ele vai querer fazer, ele vai querer ter produtividade. Então ele vai analisando, inclusive, deixa eu dizer para você, os peritos do INSS eles estão ganhando por quantidade, eles estão ganhando por perícia que é realizado, né? Eles ganham um percentual. Isso aí foi implantado aí no governo Bolsonaro. Então o que acontece? Ele quer quantidade, ele não vai ficar perdendo tempo lá. Então você tem que olhar isso aqui. Fez isso, está tudo certo, ok, beleza. Então vai fazer o processo judicial, vai chegar para o juiz e comprovar o seu quê? Para o juiz antecipar, o juiz vai olhar o quê? Primeiro, se existe urgência, tá? Porque a gente vai pedir, o advogado aí vai pedir uma tutela de urgência, ele vai pedir uma antecipação da tutela. O que é isso? Ele vai pedir que o juiz antecipe aquela decisão que ele daria só no final do processo para o início, através de uma liminar. O juiz lê e se convence que você tem o direito. E como é que ele vai se convencer que você tem o direito? Vai se convencer olhando o atestado médico. Olha bem a importância do atestado médico. Ele vai olhar o atestado médico. Por quê? Porque é assim que o INSS está fazendo, né? Assim que o INSS está fazendo. Então, ele também pode fazer isso, né? O juiz está autorizado a fazer isso. O juiz pode até nomear um perito para fazer isso, para que olhe o atestado médico e diga um ok pelo atestado médico. Mas qualquer atestado médico nessa forma, nessa disposição que está aqui, é válido, no sentido de que o juiz mesmo, qualquer pessoa mediana, né, ela vai poder interpretar um atestado e dizer, não, você precisa se afastar porque está aqui os médicos dizendo isso, o especialista está dizendo isso. Então, só que não basta só isso. Você vai comprovar que está doente, ok. Agora, você tem a urgência da medida? Claro que tem, né? Primeiro, nós estamos numa pandemia, nós estamos numa situação de calamidade pública, e isso já cria um ambiente muito favorável. Agora, ele quer ver a tua situação em relação à pandemia, porque tem gente que está de boa. Tem gente que tem condições, que tem estrutura, que tem assistência, então isso não está ruim, né? Agora, então é preciso que você esteja... eu estou desempregado. Você está desempregado? Pô, tem mais uma agravante. Você está doente. Isso já é um ponto bom para poder elevar a situação da urgência. Então, está doente, precisa de quê? De médico, precisa de tratamento, precisa de remédio, né? Precisa ficar afastado, você precisa fazer tratamento e para isso precisa estar tranquilo, né? Então, isso tudo tem que ser demonstrado, isso tudo tem que ser exposto, tem que ser colocado. Aí também tem a gravidade da sua doença. O que é? É um acidente de trabalho? É alguma coisa que é mais grave, que tem consequências, né? O que é? Então, isso precisa ser retratado aqui para que o juiz entenda que o quê? Que existe perigo da demora, tá?
que existe perigo da demora e não pode demorar o processo correr, que existe o perigo da demora que não pode esperar o INSS abrir a agência, fazer a perícia, analisar e despachar. Não, tá? Então isso é muito importante nesse sentido. Muito importante nesse sentido assim, de ser configurada essa realidade. Tá? E aí o juiz vai fazer o que? O juiz vai determinar a implantação do benefício. Tá? A implantação do benefício no valor de um salário mínimo. Tá? Eu estou falando aqui para quem não tem, né? Para quem não tem nada, para quem não está recebendo nada. Deu entrada o INSS, o INSS não fez nada, o INSS não despachou nada, está lá parado. Então, esse é o processo que a gente faz, tá? A justificativa é exatamente o prazo, que o prazo está muito demorado e, portanto, o INSS já superou todos os prazos possíveis e, então, ele deveria ter despachado o seu processo e aí a gente pede a tutela antecipada. Outro caso é para aquele que foi negado. Não, eu vou pegar o que está recebendo salário mínimo, você que está recebendo salário mínimo, mas deveria estar recebendo mais. E que também já está vencendo esse prazo, né? Vamos dizer assim, que você tem lá um prazo de 3 meses. Então, o que você tem que fazer? Primeiro é ter um atestado novo, um atestado atualizado, dizendo que você precisa prorrogar isso. Então, o médico vai colocar lá que precisa de uma prorrogação, mais 3 meses, mais 4 meses. É muito importante seguir a estrutura que eu falei. Assinatura do médico legível, a identificação do médico, carimbaço lá do médico, com CRM. E a mensuração aqui, a indicação da classificação internacional da doença, o CID da doença, tá? E a data de início e de final, a data de início do seu afastamento, que foi lá para trás, e por quanto tempo ainda tem que ser prorrogado. Então isso tem que ser bastante claro. E a mesma lógica na relação ao processo judicial. Então, a mesma lógica, só que aqui tem uma questão nova que você pode pedir, é que, bem, se o INSS ele já concedeu para ti, com base no atestado, o valor do salário mínimo, então muito lógico a gente imaginar que o INSS vai confirmar isso no presencial. E, portanto, favorece muito para o juiz tomar a decisão de que determine ao INSS que te pague de forma integral. Que pague conforme você deveria estar recebendo. Então, você tem direito a R$ 1.600, que ele já pague a diferença, e pague a diferença e pague os valores a vencer já dentro desse valor cheio. Então você veja que o pedido, o argumento, a base é a mesma, mas os pedidos são diferentes, né? Os pedidos são de cada um diferente. Então esse também é muito, não é que seja assim, é bastante razoável, bem factível, né? De conseguir essa medida, tem conseguido já essas medidas, o juiz já tem despachado isso, já tem feito essas antecipações, já existem várias decisões na justiça acontecendo nesse aspecto, tá legal? O que você deve fazer? O que você deve fazer se você deu a entrada e foi negado? Você recebeu do INSS a negativa. Bem, aí você tem duas alternativas. Eu diria o seguinte, uma é você entrar lá no processo e ver qual é o motivo, né? Porque quando o INSS nega, ele te diz um motivo. Ou se for a questão de carência, faltou a condição de segurado, ele falou, você não tem a condição de segurado, aí tem que dar uma olhada para ver as contribuições que você tem, para ver se tem algum erro ali, né? Porque para ter direito ao auxílio-doença, você precisa ter, no mínimo, 12 meses de contribuição. E se você já tinha carteira assinada antes e perdeu essa condição de segurado, então aí já é mais complexo, teria que dar uma olhada na documentação e tal. Mas enfim, se você pagou 6 meses, teve 6 meses de contribuição, você já recupera o que você tinha para trás para completar os 12 para tu encaminhar o auxílio-doença. Então tem que olhar muito bem ali qual é o motivo, a razão que o INSS negou. Se for alguma coisa, que muitos foram negados, em razão do atestado médico que não estava preenchido adequadamente conforme a portaria. Tá? Então, muito mesmo, é só a questão de você refazer o atestado médico. Então, o que você faz nessa parada? Aí você vai, de novo, pegar um atestado que seja conforme eu já expliquei, que eu vou repetir. Então, você precisa ter a identificação do médico, tem que ter o carimbo do médico,
tem que ter o Código Internacional da Doença, tem que ter a descrição da doença e tem que ter, o médico tem que especificar o tempo de afastamento, né? O médico tem que especificar a doença e o tempo de afastamento, ele tem que fazer uma estimativa, tá? E isso ser bastante claro. Então, tem que pedir para o médico realmente dar uma caprichada ali, né? Se ele puder fazer por escrito, por computador, melhor do que ele fazer na mão ali, porque letra de médico, né? Eu acho até um desrespeito o médico fazer aquele negócio todo ali. E aí, né, um desrespeito, porque, cara, você não entende o que o cara escreveu, né? E agora não, agora ele tem que ser bastante claro, bastante objetivo, ele tem que ajudar a elucidar, porque um perito vai olhar aquilo e vai despachar um benefício. Então você faz isso. Se for esse o problema, você refaz lá o pedido, você entra com um pedido novo, tá? Entra com um pedido novo no INSS. Infelizmente, você vai dizer, Pedrosa, vai demorar? Tá, vai demorar porque a fila está aumentando. O INSS não está conseguindo processar, né? Ele não está conseguindo processar todos os pedidos. E aí vem o detalhe seguinte, tá? Mas isso não impede você de fazer o processo judicial. Só que ao contrário dos outros dois exemplos que eu falei, a base é a mesma. Você vai ter que comprovar o estado de necessidade, a urgência da medida, o perigo da demora. E para isso é realmente configurar isso com indicativos, com provas, né? E tudo que eu falei para os outros vale para você também. Só que aí tem um detalhe seguinte, o INSS negou o seu pedido, então o juiz já vai ficar meio vendido no sentido de que, bem, negou por quê? Se foi porque o atestado estava, não estava devidamente preenchido, então é fácil de você ir lá e argumentar com o juiz que não estava preenchido e que agora você tem um novo que está preenchido adequadamente. Essa é uma razão. A outra é, se for fora do atestado, aí realmente precisa dar uma analisada em toda a sua documentação para ver realmente se você... Porque só tem dois motivos para você ser indeferido, não tem muitos motivos não. O primeiro é o atestado médico e o segundo é se de repente o atestado médico quer falar assim, é a doença, né? Se de repente o cara está com uma doença que não é incapacitante, o médico está colocando ali que é. Então, isso aí é a questão técnica objetiva. A outra é também bastante objetiva, que é a questão se você tem ou não a condição de segurado. Então, isso, como tem vários desdobramentos que tem que ser observado, isso também não é tão difícil de a gente levar ao juízo e comprovar, né, que você tem a condição de segurado, que o INSS não interpretou corretamente ou não tem uma informação lá, né, dentro da plataforma lá do INSS, dentro da base de informação dele, tá? Então, isso o ponto que tem que fazer. Quem fez o pedido e foi indeferido, fica um pouco mais complexo para conseguir a liminar. Mas pode ser muito bem, conforme essa circunstância, superar essa barreira. E se for o caso de um médico, o juiz ficar temeroso de dar uma decisão, de antecipar, com base no atestado que a doença não deixa dúvidas e tal, o que acontece? Ele pode determinar uma perícia rápida, né? Ele recebe o processo, em vez de ele deferir, ele determina a perícia, sem ouvir o INSS, é uma perícia que vai acontecer rápida, e aí volta para ele e ele decide. Então, ele vai decidir isso aí em 30, 40 dias. Mesmo assim, eu acho que é muito mais rápido do que o tempo que o INSS vai levar para chegar no teu processo, tá? E se for os demais casos ali que eu falei, que você já está recebendo, só quer receber o complemento, né? E você está só recebendo e você já está recebendo, mas só quer receber o complemento. Ou você ainda não recebeu nada do INSS, isso é mais fácil também, o prazo é até menor. Mas vamos dizer assim que num prazo de 30 dias você já tem os efeitos dessa decisão do juiz. Então, vamos concordar que é relativamente rápido, não é mesmo? Beleza? Então tá, se você tem alguma dúvida a respeito dessa questão, não se furte de entrar em contato aí com a gente, aí que a gente pode te passar mais
mais alguma orientação, te descrever, né? Tá? Vamos entrar agora num outro ponto também, que essa aí é uma coisa que vai afetar muita gente mesmo. Você teve, por acaso, o seu contrato suspenso? Você teve seu contrato suspenso aí pela medida provisória 936? Você teve a sua jornada e o seu salário reduzido? Se você fez isso, então preste atenção nas informações que eu vou te passar agora aqui, tá? Vou te passar uma informação. Vamos lembrar que a medida provisória 936, ela foi publicada lá em abril, e foi quando estava assim no calor do negócio, né? Foi quando estava assim realmente pegando fogo. E o que foi colocado? Essa medida provisória, ela permitiu que as empresas elas pudessem suspender os contratos de trabalho, né? E suspender os contratos de trabalho e reduzir os salários e a jornada. Então, reduzia a jornada e, proporcionalmente, também reduzia o salário. O que aconteceu? O que é o efeito disso? Agora, essa suspensão de contrato durante a pandemia, ele vai ter um impacto nos pagamentos do 13º salário, nas férias, no FGTS e algum benefício do INSS. Como assim, Pedrosa? Como que vai? Você já deve estar pensando, como é que vai ter um impacto nisso aí? Né? É isso que a gente vai ver agora nesse tempo que nos resta aqui no programa, tá? E isso é coisa certa, é para você não se assustar, porque quando chegar ali você, né? E é importante entender também que esse programa, essa possibilidade, era exatamente a ideia, o objetivo era diminuir as possíveis demissões, por causa que houve uma redução da atividade econômica durante essa quarentena que a gente está enfrentando, e para também enfrentar o coronavírus. Então, é preciso suspender. Agora, como é que eu garanto o emprego, garanto o funcionamento da empresa e garanto a renda? Né? É isso que é a preocupação, né? De ter emprego gera renda e isso mantém a economia funcionando. Só para lembrar, essa medida permitia suspender o contrato por até 2 meses, né? 2 períodos de 30 ou 60 dias por 2 meses, tá? E o empregado, o vigilante nesse período aí, ele ia receber o equivalente à parcela do seguro-desemprego que ele teria direito. E o valor máximo do seguro-desemprego é 1.813, né? O valor máximo do valor do seguro-desemprego é parcelas de R$ 1.813. No caso do vigilante, ou no caso você que trabalha numa empresa que o faturamento seja acima de 4,8 milhões, aí nesse caso o empregado só ia receber os 30% da empresa e 70% por parte lá do governo. Legal? Então, esse período aí, sabe por que ele vai impactar? Porque esses valores recebidos durante a suspensão contratual, eles não são considerados verba trabalhista. Ele é considerado uma verba de emergência, né? Uma medida emergencial. Tá? Então ele não tem efeito, ele não é utilizado como remuneração, ele não tem efeito sobre o cálculo do 13º, ele não tem efeito para o período aquisitivo para as férias, que a gente sabe que tem 12 meses para adquirir as férias, então ele não vai contar esses 2 meses. E também, ele também desobrigou a empresa de recolher o INSS e o FGTS e deixou livre. Ninguém te disse isso, mas ele deixou livre que você poderia ter recolhido o INSS no carnezinho para não ter esse buraco, mas, cara, quem é que vai prestar atenção nisso, né? Então, isso aí vai afetar o cálculo do 13º. Por quê? Por que ele vai afetar? Porque ele desconta os meses de interrupção da atividade profissional. Quando chega lá o 13º, o 13º é a média dos 12 meses passados. Das 12 frações. Cada mês é 1/12, né? Que compõe a gratificação natalina. E o que vai acontecer? Se você ficou 2 meses afastado, não vai ter esses 2 meses. E aí vai ficar só 10 meses. Como é que faz? O que significa? Vai abaixar a média, porque a média vai ser feita só em cima de 10 meses. Compreendeu? Uma coisa é você pegar 12, somar 12 e dividir por 12. Uma coisa é você somar 10, pegar 10 e dividir por 10. Então ele vai impactar nessa parada, né? Ele vai somar 12 meses e dividir por 10. É isso que vai acontecer. E isso vai dar problema, tá? Para você saber
você deve pegar e fazer o quê? Você deve dividir o seu salário por 12, pega o seu salário, divide por 12 e multiplica pela quantidade de meses que você trabalhou ou que você vai trabalhar nesse ano. E desconta os meses do contrato suspenso. Foi 1, foi 2, e aí dá problema. E essa forma de fazer também é parecido com as férias, porque as férias é o seguinte, a cada 12 meses você tem direito a uma férias. Então, se tirou 2, tem 10, você não tem 12. Então, vai retardar as férias, vai atrasar as férias por 2 meses. Isso sem considerar o fato de que pode ser que você teve o quê? Teve o auxílio, o período de férias antecipado. Se você teve o período de férias antecipado, aí tudo isso aqui, esse aspecto não está valendo para a questão das férias, tá? E pode até que de repente vá se manter as datas de afastamento das férias, mas é possível sim o empregador descontar proporcionalmente a remuneração das férias e o adicional 1/3 do salário, tá? O adicional de 1/3 das férias. Ele pode descontar proporcional que vai estar dentro da previsão aí da medida provisória, tá? Assim como também, se ele demitir, fazer a rescisão, aí esquece tudo isso, ele vai ter que pagar tudo integral, tá? Porque esse é um benefício exatamente para manter o empregado trabalhando. É uma medida para ajudar as empresas a não demitirem, né? Não fazerem demissões e manter os empregados. E quem usou desse benefício vai ter que ter a garantia e a estabilidade. Tá certo? Agora, como é que é o impacto dessa medida provisória no fundo de garantia? É simples. Essa é a mais simples, fácil de entender. Se esses 2 meses não é considerado verba trabalhista, então não houve recolhimento do FGTS. Então deixou-se de recolher ali 8%, 16% do teu valor que você ganha, você deixou de ser recolhido ao INSS. Então se ganha lá R$ 1.600 vezes 8%, daria R$ 128 vezes 2. Então aí é bem fácil de fazer a conta, você perdeu lá R$ 250 que não existe lá no teu FGTS, tá? Férias e 13º salário, eles não mudam para os trabalhadores que estão com a jornada e o salário reduzidos. Nessa parte não vai alterar, porque aquele valor que entra ali, que está reduzido à metade, ele vai ser contabilizado. É claro que no 13º salário, se ele está trabalhando só meio período, vai impactar no sentido que vai ser menor. Agora, nas férias não vai impactar, tanto faz trabalhar meio período como o período inteiro, né? Não tem problema. Agora, como é que impacta em relação ao INSS? Aí, já em relação aos recolhimentos feitos ao INSS, o prejuízo ao vigilante, ele pode ocorrer de diferentes maneiras. Primeira, uma que não houve os recolhimentos, então vai atrasar 2 meses aí lá da sua futura aposentadoria, porque ficou 2 meses que não foi contabilizado. Se você estava perto de se aposentar e tal, e vai atrasar porque não houve esse recolhimento, tá? Até mesmo eu não me dei conta de que poderia ter orientado os vigilantes a contribuir naquele período, né? Outro aspecto também é que qualquer benefício que você vai reclamar daqui para frente, o cálculo do benefício vai ser considerado sempre contando as contribuições de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. E o que vai acontecer nesse período? Você vai ter 2 meses zerados, 2 meses que não tem nada. Então isso vai fazer que haja uma redução nessa média que já vai ser baixa, porque não vai ser descartado as 20% menores. E para quem teve o salário reduzido, trabalhou pela metade, então houve um recolhimento sobre aquele percentual reduzido. E aí o que acontece? Lá na contabilidade, para poder pegar as contribuições, também vai acontecer o impacto no cálculo do valor, tá? Então, essas são as medidas, né, que impactam aí nesses aspectos trabalhistas e previdenciários. Se você é aposentado e está trabalhando com carteira assinada ainda, né, você não tem direito de receber, essa verba de emergencial, né, esse benefício emergencial. Então não vai ter impacto, tá? E então também no INSS, em relação já foi recebido os auxílios doenças
já foi recebido o auxílio-doença antecipado, então não tem crise também. Então, é isso aí, né? Então, infelizmente, vai ter esses impactos aí nas férias, no 13º, e tá tudo certo, tá conforme a legislação, não se assuste, muita gente às vezes me indaga, não tem problema nenhum, tá? Quer dizer, não é que tem problema nenhum, é que é exatamente referente a esse aspecto, né? O que precisa ficar bem claro é que isso foram as medidas duras, foram as medidas que foram aprovadas rapidamente, mas elas tinham e têm ainda um objetivo, que é o quê? É de garantir, evitar o número alto de demissões. Então você vai dizer assim, bem, o valor maior das coisas é você continuar empregado e ter receita e ter renda todo mês. E essas questões aqui vão impactar? Vão. Mas considerando o estado de calamidade pública que nós estamos vivendo e o estado de pandemia, o que mais a gente quer e o que mais é necessário é que se mantenham os empregos. Porque quanto menos pessoas estiverem empregadas, quanto maior o desemprego, mais toda a sociedade vai sofrer, porque vai abaixar o consumo, não vai ter consumo, e não tendo consumo não vai ter produção, e aí vai dar um círculo vicioso para trás, para baixo, e isso capaz de cair numa recessão, e aí é terrível para efeitos de aspectos não só políticos, mas socioeconômicos terríveis. E isso ninguém quer, tá? E chegamos aí no minuto final do nosso programa. Eu só tenho que agradecer o seu prestígio, agradecer que você me acompanha. E se você é vigilante, não deixe de estar na minha live na quinta-feira, que nós vamos falar um pouco disso aqui para mais, né? Os efeitos da pandemia nos aspectos previdenciários e trabalhistas. Legal? Não deixe também de estar lá no meu canal, no Pedrosa Previdência, que a gente, todo dia, diariamente, a gente coloca conteúdos relevantes e consistentes aí para você, vigilante, você que é guerreiro e guerreira desse Brasilzão, né? Então, desejo você saúde e prosperidade. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo sábado. Tchau, fui!